falar de Enem, né? Para falar de Enem, domingo agora, as últimas provas, dia. Né? Segundo dia e também as últimas provas, e nós teremos a temida prova de matemática. Mas para falar de Enem, a gente vai trazer aqui o repórter que mais entende de Enem, que é Geraldo Oliveira. Geraldo, e aí, quais são as novidades? E aí, Marcos, ouvintes do Panorama 95, a novidade é que a gente está aqui com o Ivanildo para ele falar de uma prova temida, né? Todo mundo ri aqui, inclusive o professor. Porque no próximo domingo nós teremos o segundo dia das provas do Enem com matemática e ciências da natureza. Ciências da natureza é um nome bonito, né, que vai englobar física, química, biologia, que muita gente também tem. Mas, professor, a primeira pergunta que eu faço é o seguinte: primeiro, bom dia, um prazer recebê-lo aqui, o professor Ivanildo é do Diomate, né, o cursinho do Diocesano de Matemática. Professor, por que essas provas são tão difíceis? Por que todo mundo ri quando fala em matemática, física, química? É mais difícil que português, que o primeiro dia? Bom dia a todos. Eu acho que depende muito do candidato, né? Que tem aquela afinidade maior, né? Questão de dificuldade, se é português ou matemática. Mas, como a gente vinha conversando aqui, eu acho que uma das maiores dificuldades da matemática vem do problema da matemática básica, né? De você passar pela matemática básica e tentar estudar já a parte lá na frente. Então, se você não tem uma base legal na matemática, estudar conteúdos à frente somente não vai ajudar muito. Então, é preciso ter uma base importante, né, de conteúdos, de definição e propriedade desses conteúdos, para sair e seguir em frente com os outros conteúdos mais, vamos dizer assim, mais complicados um pouco, como trigonometria, geometria espacial, tá certo? Então acho que a matemática básica é essencial para entender não só a matemática, mas a química também, a física, né? Que a física é a matemática aplicada, né? Então eu acho muito importante a ideia da matemática básica. Como eu sempre digo, matemática básica não quer dizer que é matemática fácil, é a parte fácil da matemática, não é assim. Eu digo sempre que é a parte trivial, que é necessário a gente ter esse conhecimento para conseguir seguir em frente. E quais foram as últimas dicas que você deu aos alunos e que você pode dar agora para todo mundo que está ouvindo aqui que vai fazer o Enem? Quais são as dicas para o aluno que vai fazer matemática? Todo mundo vai fazer matemática, né? Mas o aluno que vai fazer a prova domingo, ainda dá tempo revisar alguma questão? Ainda dá tempo lá produzir alguma coisa antes do Enem? Dá sim. Olha só, de 30% a 35% das questões do Enem aí tá voltada à matemática básica. Então dá uma olhadinha lá em razão, revisão boa em razão, proporção, porcentagem, regra de 3, que é a mina dos olhos de ouro, né, da matemática. Todo mundo gosta da regra de 3, então dá uma olhadinha na regra de 3, ajuda sim. E é muito aplicável realmente, não dá para aplicar em tudo não, mas é muito aplicável. Então, razão, proporção, porcentagem, regra de 3, tá? Nessa parte da matemática básica. Passando aí para a ideia de análise combinatória e probabilidade, dá para dar uma olhadinha ali nas definições e propriedades também. Função, né? Geralmente está caindo sempre a parte de função afim, função quadrática e trigonométrica com a ideia de máximos e mínimos, né? E função exponencial. Seguindo também para a geometria plana, né? E espacial, que juntas aí dá cerca de 20 a 25% de questões no Enem. Então, dá uma olhadinha em geometria plana, na ideia de figuras mais, vamos dizer assim, cotidianas, tipo triângulo, quadrados, círculos, né, circunferências, na parte da geometria plana. E na geometria espacial, prisma, cilindro, dá para dar uma olhadinha em esfera também, pirâmide. E, por fim, dá para dar uma olhadinha, se tiver um pouquinho mais de tempo, né, na parte de trigonometria, importantíssimo, né? Seno, cosseno, tangente, lei de seno, lei dos cossenos. É uma saída muito boa, lei do seno, lei dos cossenos, para a parte de trigonometria. E fazendo esse resumão aí, dá para seguir com uma prova boa. Agora, para animar quem está em casa, são 45 questões de matemática e mais 45 de ciências, né? Dá para acertar as 45 de matemática? Dá sim, dá para acertar sim. Eu sempre digo assim que é muito importante você seguir uma estratégia, né, para resolver a prova, que além de ser uma prova física, é mental também, né, e física, né, mas você tem que seguir a parte, uma estratégia, né.
a padrão é você resolver as fáceis primeiro, né, por causa do TRI, e depois ir seguindo para as medianas e difíceis, né? Mas a matemática dá sim, dá para chegar a 1000, né? Temos aí um caso aqui em Caicó, o aluno aí participou aí do Diomate o ano passado, nosso isolado aqui em Caicó, o grande Heitor, né? Ele acertou 44 questões, foi a segunda maior nota aí do Brasil na prova de Ciências e Tecnologias. E assim, o diferencial dele, pelo que eu vi realmente, foi a questão de praticar bem, praticar muito, né, as questões. Agora, né, nesse momento, nesse finalzinho, o que dá mais para fazer mesmo é fazer essa revisãozinha desses conteúdos que eu falei, né, e seguir esse padrão, pelo menos, de estratégia. Se você não construiu uma estratégia ainda, seguir esse padrão de resolver as fáceis primeiro e ir seguindo para as medianas e difíceis, que terá um TRI aí para ajudar na nota final. A gente estava até comentando aqui que, apesar do peso, né, das dificuldades que o aluno tem com matemática, alguns têm, né, outros não, mas o aluno, no geral, o aluno do segundo dia do Enem, ele vai mais leve para a prova do que o primeiro dia? Eu acho que, e principalmente esse ano, né, que teve várias mudanças, uso de máscara, distanciamento, né, momento de chegada, e como eles já passaram por isso no primeiro dia, já estão mais relaxados, e creio que redação é um peso muito grande também para quem vai fazer o Enem, e já foi feito no primeiro dia. No segundo dia eles vão um pouquinho mais relaxados. Então eu acho que eles vão já sabendo como é que vai ser lá todo o procedimento, né, todo o processo, e creio que no segundo dia para eles será bem melhor, mais calmo, vamos dizer assim, para resolver as questões. Ok, professor, então quero agradecer pela sua presença aqui no Panorama. Só para fechar, as últimas dicas aí para o Enem. Bom, só para lembrar aí, eu tô com um aulão final hoje, né? Olha aí, ainda tem aula, né? Tem um aulão hoje, resolver algumas questões, bater aí algumas dúvidas se tiver onde houver. O link do aulão vai estar no meu Instagram, tá certo? Começa às 7 da noite, vai ser pelo Meet, né? Então, 7 da noite a gente inicia, não tem hora para terminar. Nós estamos aí com algumas questões para resolver. Vou lançar uma listazinha de exercícios também, para sexta-feira, brincar um pouquinho com questões. Só até sexta, né? Sábado é bom dar uma relaxada. Sexta-feira para brincar um pouquinho, se tiver aí tempo. E vou mandar os comentários depois. Mas é isso aí, eu acho que tem que ir com calma, tem que ir com estratégia para resolver a prova, né? Principalmente se você já tiver um curso em mente. E geralmente você tem um peso para os cursos, né? Principalmente nos cursos da UFRN. Tem média ponderada, então vão com estratégia aí, se já tem um curso formado. E se não tiver o curso ainda, resolvendo as fáceis, depois as medianas e difíceis, né? Cuidado com o tempo, mas vá com calma, que aí tudo vai dar certo. O cursinho volta assim que terminar o Enem. Sim, isso aí. Obrigado por lembrar. Cursinho, o nosso isolado aqui do Diomate vai iniciar as inscrições 1º de fevereiro e as aulas irão começar dia 1º de março. Vai ter uma turma presencial e terá uma turma também, se for se conseguirmos montar, remota também, tá certo? Então, 1º de fevereiro a gente começa com as matrículas, 1º de março começa com as aulas, iniciando essas aulas. Ok, professor, obrigado. Valeu, obrigado a vocês. Tá aí, Marcos, conversamos com o professor Ivanildo e falou aí sobre as provas Ciências da Natureza e também sobre a prova de matemática. Bacana, bacana. Parabéns pela entrevista. Boa sorte aí para os alunos que estarão realizando a segunda e últimas provas, né, do Enem 2020, que acontece aí neste domingo em todo o nosso Brasil. Recebendo aqui nos estúdios o